Deixa eu ver aqui como é que tá esse som. Oi, querida. Como é que você tá por aí? Um abraço. Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui se... Pronto. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver as pessoas. Oi, Carlinha. Bom te ver aqui. Oi, Alô, olá, boa noite. Tudo bom? tudo. Maravilha. Que bom que assim permaneça. Pois é, tudo Odara, né? É, tudo agora, que assim fique, permaneça sempre. As Que pessoas bom. estão entrando aqui. Oi, Carla. Isso, E vamos aguardando. Finalmente, né, minha flor? isso. Não é? Tudo com seu dia e hora marcada, não é tudo na hora certa. É, tudo na Tudo hora acontece no certa. momento oportuno. É, no momento oportuno, sem agonia, sem, né? Maiores arroubos, na hora certa quando acontece. Esse dia Pois chegou. é. Oi, Nádia. Tá assinando aqui o povo entrando. Mas Hum, hoje você tá hum. danada de bonita, mais ainda, com os brincões. Tô vendo aí. Uau! É, adoro. Coisas bem discretas, sabe? Adoro. Pois é. Então, eu vou só contextualizar, certo? Eu geralmente faço isso Hum, quando começo ainda, hum, porque essas conversas do Círculo Flores de Lis, elas ainda não estão constantes, né? Eu ainda não... Meu interesse é que elas sejam cada vez mais constantes. Então, eu contextualizo para quem hum, está vindo, se aparece alguém que nunca veio antes, e para sim. quem vai assistir depois, que possa entender. Né? O Círculo Flor de Lis Uhum, é um grupo de mulheres desde 2014 e que vem passando por vários formatos. E o último formato, esse formato agora dessas conversas online, a minha ideia surgiu com a pandemia. Porque aí a gente já não estava mais se encontrando presencial, pessoalmente. Nós tivemos momentos de encontros online, em grupo, com frequência semanal, quinzenal. E aí depois, com as dificuldades da pandemia e de trabalho, tudo, aí eu resolvi fazer essas conversas online, através das lives, com o Círculo Flor de Lis Convida, né? E convidando sempre pessoas que eu acho muito interessantes, que tenham algo para dizer, para trazer, para que nós, mulheres, que a gente possa falar sobre coisas, sobre assuntos, temas que façam diferença na vida da gente. Inicialmente, sempre com mulheres, mas depois eu comecei fazendo a pesquisa no mestrado de masculinidades, eu disse, eu vou incluir os homens também, né? Começar a uhum. fazer essas casadinhas para que eles falem sobre temas que eles queiram dizer algo para a gente e também que a gente possa perguntar a respeito para eles, coisas que são importantes para a gente, né? Então, hoje, o Círculo Flor de Lis convida Edija Chagas. A gente já tinha feito esse convite lá atrás, né, Edija? Mas aí, por questões de saúde, né, a gente suspendeu. E aí, depois, Uhum. ela me convidou para a comemoração dos 35 anos da Opus, que ela vai falar rapidinho daqui a pouco sobre o que é. E hoje ela está aqui para a gente falar sobre mulheres na arte, em específico sobre musicalidade. Então, Edja, diga pra gente quem é você, como é que você chegou até aqui. Eu posso dizer que eu cheguei até você através do meu sobrinho, né? Que você iniciou ele na música, ensinou, trouxe ele, foi fazendo, tem feito um caminho bem legal, né? Com a Neogibá, depois o Conservatório
lá de Pernambuco, e ele está seguindo o caminho dele, e você foi o início, né? Com quem ele aprendeu as primeiras coisas de música. E então diz pra gente aí um pouco, fala um pouco sobre você, viu? Vai ser mesmo, Tá certo. rapidinho, vai ser mesmo, Cal Rebouças, um papo sensacional. Pronto, vamos, Edija. A palavra é Oi, sua. mais uma vez. Tá certo. Oi, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, eu sou a Dijan Chagas, eu me defino como uma andorinha. Uma andorinha que assim, tem a pretensão de querer fazer o verão musicalmente falando, né, no que diz respeito a conteúdo, a informação, a desenvolvimento, a construção de novos caminhos, e pavimentação de caminhos, condução de caminhos, sabe? A Opus 35, que é a minha escola, escola de música, tá em comemoração aos 18 anos. A Opus é 35, viu? Mas 19 anos ela completando, na verdade, sabe? Eu botei na cabeça que eram É, 35. A Opus que é 35, sério. não, né? Ainda não são 35 anos, mas ela é 35. Exato. Espera em Cristo que ela chegue lá. Há de chegar. Se Deus quiser. Isso foi um prenúncio, na verdade, né? Essa sua colocação. Então, é isso. Eu me defino como uma pessoa extremamente amante da música, das artes como um todo, e assim, essa andorinha que deseja fazer esse verão musicalmente falando, no que diz respeito a pavimentar, construir caminhos, proporcionar essa troca, porque na verdade a gente está sempre se predispondo a ensinar, e nesse processo todo, sem sombra de dúvida, também acaba aprendendo e aprendendo muito. É Sim, isso. sim. Mas quando você decidiu abrir a Opus, você começou como cantora, você começou como musicista? Como é que foi esse processo? Porque eu sei que você faz as duas Isso, coisas. veja só. Isso, aham. Eu sou formada em canto lírico pela Universidade Federal da Bahia, Sim. né? Então, assim, eu já tinha um projeto, uma esquematização, né, do que eu queria fazer enquanto profissional. E as duas coisas eu procurei deixar muito bem separadas, muito bem definidas. Eu gosto muito dessa coisa de lapidar talentos, de conduzir caminhos, e também gosto muito do cantar, do estar atuando, de estar, de fato, produzindo artisticamente, enquanto cantora. Então, separei as duas situações, e dentro dessas duas situações, me posicionei. A Opus veio logo após a minha, vamos dizer assim, a minha iniciação na vida acadêmica. Quando eu estava prestes a me formar, eu automaticamente decidi colocar minha engenhoca, né, em funcionamento. Foi aí que eu decidi colocar, de fato, o projeto na rua. Né? Então, foi, na verdade, uma coisa já pensada, uma situação gerida, gestada, e que eu já queria, tipo, associar, casar o conhecimento, que é importantíssimo, não abro mão desse quesito, inclusive do que diz respeito à formação dos meus conduzidos. Então, eu procurei me nutrir dessas informações para daí conseguir construir possibilidades para que me procurasse como profissional. Sim, sim. Edija, eu queria, veja bem, para mim, eu sempre fui uma apaixonada por música, né? Desde criança. Eu, na verdade, eu tenho uma memória afetiva que eu só fui identificar adulta a importância disso, dessa passagem. Eu tinha em torno de. Eu vou trazer isso aí para fazer a pergunta para você, né? Uhum. Eu tinha em torno de, acho que 7, 8 anos, e eu tenho essa memória. Nós morávamos numa casa ali em Brotas, e o meu quarto, ele dava, a janela dele, dava, Brotas é alto, né? A janela do meu quarto dava para um fundo que lá embaixo tinha uma rua. Né? Lá embaixo passava, era bem alto, e lá tinha as casas
e tinha uma rua. E sempre eu escutava o repertório de alguém que eu nunca soube quem é, quem foi, né? Mas essa pessoa ou essas pessoas, elas, no final de semana, ela ou elas colocavam umas músicas, né? Eram sempre os mesmos cantores. E esse repertório musical foi o que eu considero hoje que me educou, né, em termos musicais. Então, eu aprendi a ouvir Alcione, Ilha de Maré, sambistas, né? Bete Carvalho, AGP, tinha, é, tinha umas músicas internacionais também, muito MPB. Essa pessoa, e isso, aquilo ali, eu criança, eu ficava ouvindo aquilo e só fui perceber a importância disso já adulta quando eu resolvi, né, assim, ampliar meus horizontes e me dedicar a conhecer um pouco da minha voz, né? Então, eu também cheguei, por acaso, com uma amiga que estava fazendo aula de canto e tal, e ela disse, bora, Albinha, e aí o mundo se descortinou. E isso teve um impacto muito grande também nos avanços, por incrível que pareça, na minha terapia pessoal, né? Na hora que, no meu autoconhecimento, foi uma chave de virada. E a partir daí, eu comecei a indicar, inclusive, né, para alguns pacientes, a música, o canto, o instrumento, né? Então, o que eu queria trazer para você é, quando você está com as pessoas que você conduz, que você inicia, você consegue perceber essa relação de infância, da construção dessa musicalidade com a infância? Eles trazem isso, eles falam sobre isso, você busca isso? Porque isso, para mim, foi uma chave, depois que caiu a ficha, sabe? Entendo perfeitamente. Sim, algumas pessoas sinalizam, sabe? Naturalmente, durante o seu processo de desenvolvimento, sinalizam que em algum momento ouvir alguém ou alguma, vamos dizer assim, alguma referência, quer seja de pai, mãe, algum parente, alguém muito próximo, que tocava um instrumento e que tinha dado em algum momento aquele instrumento que, ou de repente, naquela época não tinha despertado muito interesse, mas que aquela situação tinha rolado, tinha acontecido. E lá adiante, em determinado momento, aí a pessoa já se define e resolve, tipo, se dedicar a esse estudo. Algumas pessoas sinalizam isso sim. Isso é muito recorrente, sabe? Sinalizam sim. Inclusive, eu até tive essa desculpa de interromper. Fala. Não, diga. Quem fala aqui hoje é você. Inclusive, eu também passei por uma situação assim, meio que semelhante na minha história, na construção do meu caminho como um todo, né? Porque, assim, minha mãe cantava 24/48, né? Fazendo as coisas, de casa, ela cantarolando o tempo todo, e eu, assim, ficava babando, porque minha mãe era minha grande ídola, e então eu ficava, assim, investificada com a voz dela, achando a voz belíssima, achando ela belíssima, minha referência de pessoa, de pessoa mesmo, sabe? De mulher. Ela cantava muito, eu ficava ouvindo, e cantarolava também. E comecei a cantar. E ela até costumava reportar dizendo que eu tinha... Minhas primeiras palavras não foram faladas, sim cantadas. Né? Então, assim, eu carrego muito essa referência da música, de escutar música, que ela escutava muita coisa, né? Que eu tinha o hábito de comprar vinis, botar para tocar, ela gostava de ouvir música, ouvia e dançava. E aí eu fui nesse trilho, sabe? Seguindo, até pela admiração, pelo amor, pelo encantamento, fui seguindo esse caminho. Então, acho que essa referência da infância, essa coisinha, essa semente na infância, repercute na vida de várias pessoas como um todo. E assim, na minha também não foi diferente. E, arrematando o que eu falei anteriormente, percebo isso com algumas pessoas que trabalham também, eu lapido. Tem essa incidência assim.
você falando me trouxe uma outra memória também, né? A questão das Hum, cantigas de Niná, né? Parece que música é sim, meio mãe sim, mesmo, né? sim, Aqueles sim, momentos iniciais nossos das cantigas de Niná que vão sim, abrindo, né? Parece que vão abrindo isso da gente exatamente, para escutar exa- com a música, né? exatamente. Na Você tem verdade, mais, hã? fale. Você tem mais irmãos, mais irmãs que estão ligadas à música ou é só você? Não, a louca sou eu. Não tem mais ninguém. Não, somente eu. Sabe? Ninguém. Eu costumo brincar até dizendo que assim, cada um procurou tocar outro tipo de instrumentos. Tem quem toque prato cheio, Sim, sim, mas eu trabalhar música, gostar de cantar, não. Não, sim. ninguém. E uma outra coisa que eu eh, acho importante com relação a essa coisa da musicalidade tem a ver também com com a nossa raiz, né? Com a nossa, Sim, com a nossa formação enquanto povo, essa coisa da ancestralidade, a gente é muito rítmica, a gente é muito pulsação, né? sim, sim, sem dúvida. E eu acho que Sem dúvida. isso Sem dúvida. também faz uma diferença muito grande. Nossa, com toda certeza, nós somos um povo extremamente musical, sabe? A musicalidade, a ritmo em tudo que a gente pratica no dia a dia, não necessariamente a pessoa esteja ali pensando de fato em música, né? A pessoa não necessariamente trabalha ou tem a pretensão de trabalhar com música, mas a musicalidade tudo na nossa, vamos dizer assim, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, sabe? É tudo muito milimetricamente calculado e tudo muito harmonioso, sabe? Há encaixe, entende? Nessas questões todas. Então, eu acredito que vem muito da nossa base. Nós fazemos isso com a nossa ancestralidade, sem sombra de dúvida. E isso acaba repercutindo como, como resultado de tudo que a gente vem construindo, na verdade. A gente pode dizer que a gente pode relacionar. Se eu disser isso para você, você concorda? Você quer que você poderia também contribuir? A gente pode relacionar, inclusive, a questão da saúde física, né? Muito da parte de respiração com o fato de cantar, de tocar determinados instrumentos. Você vê uma Você diz, relação mais próxima disso? o que diz respeito a resultado de saúde, repercussão Isso, positiva na saúde, isso. sem Como um instrumento, dúvida. né? Sim, sim, sem sombra de dúvida, Alba, porque observe só, a partir do momento em que ele se permite respirar de uma forma, vamos dizer assim, muito mais completa, plena, isso vai repercutir na saúde como um todo, né? Uhum, uhum. Isso, a partir do momento que isso seja, quer seja no canto, ou quer seja no estudo de um instrumento de sopro, né? Aquele trabalho muscular para realizar um processo respiratório, a cadeia de músculos estão ali se mobilizando para que aquele processo de fato se desencadeie. Então, assim, traz toda uma repercussão positiva, porque células vitais são muito mais bem alimentadas, essa troca de toxina no sangue e tudo mais, traz muito mais possibilidades. Repercute positivamente na saúde física, com toda certeza, na nossa saúde mental, vamos dizer assim, né? No bem-estar, no relaxamento, que a gente acaba beneficiando também esse outro lado, quando se permite trabalhar a, a, a musicalidade, a gente se permite trabalhar a É uma respiração. Eu acredito malhação que interna, né? É uma malhação interna. sim, sim, De uma sim. musculatura É, como eu profunda. costumo, exatamente, como eu costumo dizer também, que essa coisa do trabalhar música, focando no canto principalmente, é como se a gente, é como se nós estivéssemos nos permitindo olhar para dentro, né? Na maioria das vezes a gente trabalha um instrumento, esse instrumento é externo, tipo um violão, um teclado, um piano, a gente está fazendo aquela troca, olhando para algo fora, lapidando algo fora, enquanto que o cantar faz com que a gente olhe para dentro, né?
é um instrumento meio que abstrato, porque a gente de fato não está vendo o instrumento, sabe que ele existe, está tirando proveito dele, está desenvolvendo ele, porém a gente se permite fazer esse processo inverso, olhar para dentro, para produzir algo e conseguir trazer para o ambiente, contemplando pessoas, beneficiando pessoas, a partir do momento que a gente consegue fazer bem feito, claro que repercute também em quem escuta, né? Sim, sim. Eu penso que o fato de você, para mim, o canto, né, tem uma diminuição de ansiedade, tem propicia você poder sair, por exemplo, de um estado melancólico, né? De um entristecimento, pode ser uma catarse, quando você precisa colocar algumas emoções como raiva, ou qualquer outra emoção para fora, e a música está ali. Sim, Quando a gente não sabe como dizer, a gente pode dizer através da música, né, das sim, letras. Então, sim, eu acho que tem um lugar muito especial mesmo, como, sim, assim, como um dos instrumentos, uma das possibilidades de cuidado pessoal. Além da coisa do talento, né? E, a, mas antes de falar sobre isso, deixa eu dizer aqui. Carla está dizendo que o seu tipo de loucura é maravilhosa. A loucura do canto, da música, é maravilhosa. Eu também acho, Carla. Eu tenho a várias, eu loucura. tenho várias, mas essa é especialmente boa. É, Mas me diz com toda uma certeza, coisa, como Edija. Todo mundo tem voz? Todo todo mundo mundo tem voz? tem voz. Tem, sabe? Se eu destrinchar isso direitinho para você, eu sempre falo a quem me procura para fazer aula e tudo mais, e me pergunta, eu sempre digo, olha, todo mundo é capaz de cantar sim, desde que tenha o dom da fala. Não existe a possibilidade de uma pessoa que nasceu destituída desse dom cantar. Então, eu sou desafinada, eu isso, eu aquilo. Existe explicação, existe causa, existem empecilhos, e esses empecilhos podem ser trabalhados e resolvidos sim. Qualquer pessoa pode sim cantar. Entende? Não existe essa de nascer pronto. Eu, particularmente, gosto de derrubar essa barreira de tem que nascer com um dom. A pessoa já nasceu com uma voz fora do comum. Não existe isso. Existem pessoas que têm uma predisposição, têm um timbre, né, bonito, que se agrada e tudo mais, porém, podem e devem trabalhar a voz, até porque prega vocal é uma musculatura. Então, todo e qualquer músculo pode ser trabalhado e desenvolvido, sim. Entende? Não existe essa impossibilidade, não. Todo mundo canta, E canta, desde que tenha um dom da e fala. canta bonitinho, né? E canta bonito. Pode cantar bonito, né? Sim, exatamente, com certeza. E pode cantar bonito, até porque vai estar trabalhando, se permitindo observar as nuances, as necessidades que a sua voz, né, apresenta, cada um no seu quadradinho. Nossa, com toda certeza. Canta bonito e canta, com toda certeza, canta muito bem. É só se permitir. Isso é importante. Eu estou falando sobre isso com você, porque o que eu mais percebo, às vezes, são as pessoas, quando a gente fala, né, de vamos cantar ou Hum, vamos aprender um instrumento, né? As pessoas hum, entram muito no espaço da vergonha, da incerteza se podem, né, se é permitido a elas expandirem nesse espaço, de experimentarem isso. Eu vejo sim, como, e principalmente mulheres, né? Quer dizer, sim, sim, não sei nem se é principalmente mulheres, porque também tem um espaço que o homem comum, né? Não o homem que já decidiu para si que é artista, mas o homem comum às vezes até está muito distanciado dessa possibilidade de cantar ou de tocar um instrumento para o próprio prazer, né? Mas eu vejo que sim, as pessoas ficam muito inseguras quando eu falo sobre isso, quando a gente coloca essa possibilidade de se ela pode chegar e sentem muita vergonha de chegar e de fazer uma aula de canto, uma aula de instrumento, de treinar o ouvido, né, a escuta. sim, Eu percebo que as pessoas têm muito essa fantasia de que não é possível para elas
com pessoas sim, comuns que não seja possível, né? Então é bom sim. trazer isso para que isso seja desmistificado, né? Isso, isso é muito reflexo dessas barreiras que a gente se permite, a gente, enquanto adulto, cheio de critérios e barreiras, né? Ah, eu boto limites, só que eu não posso fazer. Ah, nossa, imagina como é que tá, o que estão achando, como é que tá saindo. Coloca mil empecilhos e não se permite deixar que essa emoção, vamos dizer assim, circule. Não se permite abrir a boca e cantar, porque está sempre focado em como o outro está pensando, o que o outro está pensando, como é que está saindo, será que está legal? Então, a partir do momento que a gente começa a se permitir até errar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, essa musicalidade, essa voz vai circular com muito mais leveza, porque eu estou me permitindo deixar ela fluir, deixar ela sair e automaticamente alguma coisa vai acontecer. Ainda que eu erre, ainda que eu tropece, ainda que eu faça, sabe? Meio assim, meio assado, mas eu estou fazendo. Então, na maioria das vezes, eu percebo até em algumas pessoas que chegam para trabalhar comigo, que sinalizam sempre isso. Que, eu gosto, mas assim, não. Já eu vou para o meu quarto, eu me tranco lá e eu faço minhas coisinhas. Entende? Então, acho que essa questão de se permitir, sem sombra de dúvida, é muito mais evasão aqui, essas nossas emoções, essa nossa identificação com a música, ela flua e, consequentemente, aflore, entende? Sim. E como? É libertador. É libertador, É, né? Inclusive é, para que a gente é, perca essas boa. vergonhas mesmo, essas limitações, que eu acho que a gente também pega lá de trás, de infância também, né? Uhum. Aquelas, aqueles velhos jargões que as pessoas costumam ouvir, se canta, e vai chover. Oh, aquelas coisinhas que vão, né? Encolhe. Pontuando como depois rotulam como uma brincadeira e acaba inibindo a pessoa, né? É verdade, é verdade. Eu lembro de um exercício uma vez, quando a gente, no início, a gente abre a aula, né? E aí Hum, faz as vocalizes, né? Vai aquecer a voz e tal. Eu me lembro de uma vez hum, que eu estava fazendo o som do A e hum, fazendo o som do A, fazendo o som do A e de repente veio um choro, né? Aquele choro, hum, de um choro, né? E como isso sim, eu estou trazendo isso porque eu acho que essas coisas porque são importantes dentro da perspectiva do meu trabalho, juntando o seu trabalho com o meu sim, trabalho e a importância disso, né? Então, sim, a gente vê que diminui o tempo de, por exemplo, se há uma necessidade de medicação, diminui o tempo de uso de medicação quando você vai para as artes, quando você começa a explorar esses sim, ambientes, né? Ou sim, você descobrir certas emoções, trazer memórias como essa, por exemplo, do repertório hum, lá da minha infância, que foi nesse processo. Enquanto eu estava brincando de cantar, aí eu me lembrei. E aí fiquei, né, nessa coisa, uau, quem terá sido essa pessoa? Até hoje eu fico, às vezes, me paro pensando assim, quem tentando terá fazer. sido essa pessoa? Eu tenho uma fantasia de que era uma mulher, talvez porque eu relacione também música à mãe, e aí eu fico, quem terá sido, gente, aquela pessoa que eu ficava ouvindo nos finais de semana? E eu brincando, eu brincava em casa, ou sozinha, ou com Sim, as amiguinhas, e aquelas músicas rolando ali, né? E que foram fazendo eu bacana. gostar desse cantor, dessa cantora, desse estilo musical, daquele, né? Quando eu fui ser Isso, adulta, que eu comecei a experimentar, e aí, o que é que eu quero cantar? E aí eu fui vendo que, inclusive, o que eu cantava mais confortável eram essas músicas que eu, ou algo parecido com o que eu ouvia lá atrás. Né? Isso para mim foi muito você, mágico, foi uma descoberta muito mágica, muito especial. interessante. Isso, né? Interessante que de qualquer sorte também a gente assim, preparado, É, né? O seu caminho foi preparado, vamos dizer assim, com antecedência, né? A sementinha foi lançada lá e em determinado momento você percebeu que, opa, eu estou aqui com um fruto, mas isso. de onde vem esse fruto? É. Né? Interessante.
Interessante, muito bom. Que bom que você pergunta para É que Carla está falando, e você sempre usa uma música para completar as sessões. Músicas, ela tem muitas músicas na playlist, foram indicações minhas. É Ah, verdade, isso é verdade. Eu uso muitas vezes para terminar sessões e encontros. Eu vou sentindo também as pessoas com as quais eu trabalho através da música. É verdade, Carlinha, é verdade. interessante. Até porque música e o trabalho que se desenvolve, os dois caminhos são muito convergentes, né? Então, eu acredito nisso. Eles são muito convergentes, se completam, né? Se complementam. Um diz muito do outro. Sim. Sim. Tá. E aí, quais as coisas, que instrumentos, por exemplo, alguém pode aprender lá com você na Opus? Olha, nós temos teclado, Hum. violão, violino, guitarra, contrabaixo elétrico, flauta doce, flauta Ah, transversal, é. olha só, Que flauta mais? doce, Ukulele, ukulele. cavaquinho, é. E teoria e percepção. Além do canto, né? Além de todo mundo menos do canto. Eu Sim, canto. sim. O ukulele não é nosso, não é um instrumento nosso, né? É um instrumento Isso. nosso, não, um instrumento de outro país, não é isso? Não é nosso, não. Não, não é nosso, não. Mas eu também não sei a origem exata dele, Alba. Mas ele é primo próximo do cavaquinho, Ele é sabe? próximo do cavaquinho? Exatamente. Em tamanho, em quantidade de cordas, Sim. muito próximo. Nelson Cavaquinho. Lembrei agora de Nelson Cavaquinho. Como? Lembrei de Nelson Cavaquinho. Você falando do Cavaquinho, lembrei de Nelson Cavaquinho. Ah, sim, lembro de nosso cavaquinho. Então, são esses instrumentos que nós oferecemos. Para a arte, Edija, mulheres na arte, né? Hum. Como é que você acha? É difícil? É difícil uma mulher na arte aqui em Salvador, aqui na Bahia? Alva, Você vê eu isso? não acho difícil, não. Sabe por quê? Porque nós já somos forjadas, né, nas dificuldades. A mulher como um todo, né? Aqui em Salvador não seria diferente, porque existem várias, vamos dizer assim, vários departamentos, se assim eu posso dizer, mas, sem sombra de dúvida, a dificuldade existe sim, para a mulher como um todo, existe sim. E quando a gente começa a visualizar os caminhos para determinar os grupos de mulheres, fazendo subgrupos dentro de um grupo grande de mulheres, a gente percebe que as elas não são diferentes, não, vão aumentando. Essa gradação vai aumentando, sim. Né? Sim. E agora. Querendo ou não, Hum, querendo ou não, é um universo que, assim, majoritariamente é dominado por homens, é mais masculino né? do que feminino. Exato. Existe a presença feminina, existe sim, mas a grande maioria é homem, entende? Então, querendo ou não, a gente ainda fica muito à mercê de determinados posicionamentos, questionamentos, ou de, enfim, várias coisinhas juntas, agregadas, que de um jeito ou de outro acaba fazendo uma segregação junto ao nosso trabalho. Entende? Infelizmente. A gente tem poucas, por exemplo, poucas. Eu poderia dizer isso, que a gente tem poucas compositoras reconhecidas, por exemplo, Sim, compositoras. podemos dizer que temos poucas reconhecidas, podemos dizer isso, concordo. E esse não reconhecimento vem em detrimento de várias outras questões, vamos dizer assim. Primeiro, a permissividade desse espaço, né, ser preenchido em pé de igualdade, sabe? Outro fator
que é limitante. Se a gente para observar, por exemplo, eu acho que essa imagem que eu vou utilizar talvez chegue mais perto do que eu estou tentando dizer. Se a gente pega uma ficha técnica, por exemplo, da produção de um CD, tem lá naquela ficha técnica várias referências, vários nomes. E nesses nomes, uma boa parte ali, a maioria, são de profissionais masculinos, são profissionais homens. Entende? É muito complicado, não só fazer música como um todo, não só estar na linha de frente, mas estar presente também no trabalho, na edificação, na base, entende? Então, existem várias barreiras que impossibilitam, que dificultam, que não facilitam esse processo. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, sim. Barreiras de investimento, de política pública, até recorte social, de classe, racial também. Tudo isso. Tudo isso junto, né? Isso, tudo isso muito, muito próximo. Parece que não existe, mas na verdade são elementos muito próximos, são elementos muito, sabe? Então, essas dificuldades todas, como é que eu posso dizer para você? Essas dificuldades todas, sem sombra de dúvida, acaba repercutindo também no que diz respeito ao produzir, a quem está na linha de frente. Existem várias mulheres competentíssimas que têm pouco espaço de reconhecimento. Sabe? Esse espaço, de uma forma ou de outra, é vedado, é limitado. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de talento, não é por falta de nada. Isso é muito pelo contrário. Então, assim, de um jeito ou de outro, existe uma limitação. Isso não é uma, vamos dizer assim, isso não é uma praxe única exclusivamente da música, né? Na arte como um todo, na arte em geral, o espaço destinado para nós, mulheres, ele é extremamente restrito. Né? Isso acontece nas artes plásticas, isso acontece na dramaturgia, enfim. Infelizmente, isso é um elemento muito recorrente, não sei se cultural, acredito que tem muito a ver também com isso, né? Mas, infelizmente, nosso espaço é muito mais restrito. É uma construção patriarcal que a gente teve, né? Sim, tem, né? Sim, é reflexo. Aqui, ó, Elinaldo Poeta. Oi, Elinaldo, bem-vindo. Ele está dizendo que em Santo Amaro, ele está lá em Santo Amaro. Aqui em Santo Amaro tem um grupo chamado de Mulheres Percursivas. Sim. Você conhece esse grupo? Não. Conheço. Não. Depois fale mais pra gente, Elinaldo, sobre esse grupo de mulheres percursivas, para que a gente possa conhecer, saber e entrar em contato e tal. São interessante. Compositoras, sim, compositoras. Tem compositoras nesse mesmo grupo. Ó, que Ai, bom. Que legal, né? Ótimo, bom saber disso, viu? Bom saber. Mulheres percursivas. Eu acho que tem essa dificuldade e também tem uma coisa que eu acho que a gente pensa muito sobre isso, ou que a gente pensa não, que a gente acredita muito que é um mito, ou não é mito, eu acho que é uma não está me vindo agora a palavra, mas é um desserviço a arte, porque é a gente não pensar a arte como trabalho, né? Tem uma visão, a gente pensa no imaginário aqui, coletivo da gente, comum, as pessoas costumam pensar a arte apenas como diversão, como prazer. Sim. É prazer, é diversão, mas é trabalho, né? Sim. E tem uma parte que é muito disciplinada, né, Dija? Que precisa de muita disciplina, né? E que é
Tem sem uma sombra parte de dura dúvida. na arte, na música? Tem. Assim, duríssima. As pessoas esquecem de que para ser diversão para uns, alguém tem que proporcionar aquela diversão. Então, naquele momento, o que está proporcionando a diversão está ali, de fato, trabalhando, né? Então, essa imagem talvez também venha muito da nossa, vamos dizer assim, da nossa pouca permissividade em conviver com fazer arte, com fazer música, como um todo, que é considerar como somente como aquela coisa da diversão de uma forma bem ampla, como se todos estivessem sempre se divertindo, mas também tem alguém que, quem está proporcionando, quem está fazendo, quem está botando a cara na tela de toda sorte está ali trabalhando, possibilitando que você e outros possam se divertir. Então, tem muito disso, Sombra. Tem da disciplina dos ensaios, Tem, né, das tem que sim, repetições. sim, a disciplina disso. É necessário, é imprescindível que você tenha aquele momento de laboratório, que é o quê? Vou arar minha terra, vou adubar minha terra, vou jogar minha sementinha, vou regar minha sementinha para que ela germine. Então, assim, o trabalho, o fazer arte precisa desse momento exaustivamente, ensaiar, repetir 1000 vezes, volta daqui que não ficou legal, e vai sendo lapidado. É imprescindível esse processo todo. Para chegar a um resultado final, apoteótico, é necessário. É necessário. Tá. Eu tenho umas dúvidas bem. Eu poderia até dizer que seriam bobas, mas talvez nem elas não sejam. Por exemplo, com relação à alimentação, né? Não sei se isso é mito ou se é verdade. Água gelada. É mito ou é verdade essa coisa da gente não tomar água gelada para cuidar da voz. Vira só, temperatura interfere sim. Interfere. Agora eu te digo o seguinte, só uma explicação bem, acho que vai fazer todo sentido o que eu vou falar aqui para você. A laringe e a faringe são vizinhas de parede e meia, tá? Nada do que a gente come ou bebe tem contato direto com a prega vocal. Porém, por serem vizinhas de parede e meia, é interessante a gente ter esse cuidado de não impactar, né? Gelo excessivo, por exemplo, pegando o gancho no exemplo da água gelada. Então, se a temperatura estiver excessivamente gelada, bota na boca, deixa parar um pouquinho para pegar. Isso, para quebrar um pouco mais essa temperatura, para aquecer mais um pouquinho, aí automaticamente pode ingerir. Entende? Esse processo da ingestão do gelo, da água gelada, interfere no processo da voz, interfere na qualidade da voz. E volto a dizer, não teve contato direto, porém, por ter uma aproximação já que laringe, aqui na frente, faringe atrás, como ele vai passar esse líquido, vai ter vamos dizer assim, uma queda de temperatura e automaticamente você vai sentir um certo desconforto. E isso não só para quem canta só, né? Mas para quem faz uso da voz falando, para pessoas que trabalham com voz. Exato. E assim, a gente pode, eu me permito até dizer, sempre digo isso, que todo e qualquer profissional necessita da voz. Todo profissional. Entende? A gente está lá desenvolvendo a profissão, fazendo uma coisinha, enfim, um professor, um advogado, uma recepcionista, uma telefonista, enfim, todo mundo ao longo do dia, da sua jornada de trabalho, precisa se comunicar. E essa comunicação, de fato, se dá através do uso da voz. Então, se a gente puder cuidar da voz como um todo, o resultado, claro que é melhor. Lógico que existe um segmento, existem alguns profissionais que, de fato, precisam da voz como instrumento. É fio condutor para o desenvolvimento do seu trabalho. Agora, essa fatia, obviamente, tem que ter toda uma atenção redobrada, no que diz respeito a cuidados, manutenção, né? Zelar mais por ela. Mas todos os profissionais, todo mundo como um todo, necessita da voz. É bom ficar sempre muito bem antenadinho e cuidar da melhor forma possível.
E maçã? Maçã limpa a voz? Sim, Já me disseram isso. É verdade? sim. É verdade. Agora, eu vou explicar o que acontece com a maçã. Ela é astringente, Hum. né? Maçã é astringente por ser durinha. A questão da mastigação também ajuda no que diz respeito à articulação, já que a gente está lá realizando o processo mastigatório, né? Então, ela, por ser astringente, ela permite que a saliva fique mais fininha. Essa saliva mais fininha vai permitir o que é uma melhor lubrificação das vias, né? E aí, todo e qualquer alimento que é astringente, obviamente, vai repercutir positivamente na produção da voz. Agora, é sempre bom fazer uma ressalva, sabe, Alba? Sim. Que algumas pessoas pensam que a maçã é aquele, né, aquela coringa, aquela pecinha coringa. Vou pegar uma maçã, vou comer aqui, tcharam, vou sair cantando pelos cotovelos. Não é bem assim. Não é bem assim. Reza a lenda, por sinal, que no carnaval, por exemplo, consumia-se muito, algumas pessoas, alguns cantores consumiam caixas e caixas de maçãs, sabe? Sim. Desesperadamente. É um processo gradativo, é um processo diário, melhor dizendo. Você vai se cuidando e ali, automaticamente, fazendo parte da sua rotina de cuidados, sabe? Dessa forma. E tem outros alimentos com astringentes também que podem fazer parte dessa dieta, desses cuidados vocais. O que você, já como professora de canto, e cantora, o que você diria assim para a gente, o que a gente não deve fazer para que a gente possa preservar a voz da gente, né? Seja cantando, seja em outros momentos, falando. O que você, Ah, tá. ó, Sim. evita isso, evita aquilo. O que você diria assim? E Uhum. de uma forma rápida. Sim, menina. Uma coisa que seria importantíssimo, mas é muito difícil as pessoas conseguirem fazer isso, competir com o som mecânico. Sim. Tá lá numa festa, aquele sonzão, atendente, a gente quer conversar, fala por cima, começa a gritar, isso vai forçando cada vez mais a musculatura, vai forçando a pegar vocal, você vai falando por cima, chega no outro dia, você está lá arrasado. Isso é péssimo. O ideal seria controlar, evitar falar, competindo com sons excessivamente altos. Conseguir controlar isso aí já é meio caminho andado. Interessantíssimo seria. Sim, sim. E essa é uma realidade pra gente, né? Nos barzinhos, nos lugares Sim, onde a gente vai. sim. Qualquer sonzinho a mais, a gente tem que estar passando na carreta, a gente não se permite, pode só terminar de passar, continua a falar depois. Não. É falar junto, falar por cima, eleva o tom de voz, e nessa de elevar o tom de voz, automaticamente não tem um suporte respiratório correto, não tem uma projeção de voz para isso, entende? Aí, sem sombra de dúvida, vai lesionar alguma coisa, e essa lesão é traiçoeira. Porque assim, eu costumo dizer que nem um contra-gotas em um copo duplo, sabe? Sim. Enquanto tem espaço, tá ali, você está gotejando, gotejando, tá tudo maravilhoso. Chega um belo dia que uma gotinha só cai, transborda. Transborda. É exatamente isso. Exatamente o resultado. Então, a imagem que eu associo, é a imagem que eu crio para esses desmandos. Você pode passar, já faço isso há não sei quanto tempo, já ouvi, por sinal, alunos me dizerem, Você nossa, não fala. pode, mas eu já faço já não sei quanto tempo. Pois é, chega um belo dia que a conta chega. O que você Chega fala um de belo transbordar dia. seria assim, por exemplo, a rouquidão que vai e vem, a perda da Sim, voz. isso, esse, vamos dizer assim, esse descuido com a voz, sabe? Esses excessos, a gente cai na rotina. Estou acostumada a desrespeitar, vamos supor, desrespeitar os limites da minha voz, passou uma carreta, estou falando por cima, competindo com esse som excessivamente alto. Eu estou exagerando, tomando coisas excessivamente geladas na madrugada, pelo 3 da madrugada, vamos supor. Entende? Ah, eu faço isso, sempre fiz, tem mais de 20 anos que sempre fiz assim, desde que eu me entendo por gente, como as pessoas vão falar. Desde que eu me entendo por gente, eu faço isso, nunca senti nada. Mas chega um belo dia que é aquele somatório de agressões, sabe?
fecha a conta e diz, olha, vamos ajustar esses ponteiros aqui, temos uma continha aqui para resolver, e aí a coisa pega, sabe? Ferve. É isso. Ele tem uma pergunta aqui para você. Ele está perguntando se o suco da laranja morno, sem água, se ele é bom para rouquidão. O suco da laranja é uma coisa ácida, né? A acidez. A astringente é igual à acidez? Não entendi o que você falou depois, Alba. Você falou da astringente, da maçã, que é bom. Mas isso é a mesma coisa do que a acidez da laranja? Não, veja só. Aí existem vários fatores que devem ser levados em consideração. Não existe uma receita de bolo para dizer assim, olha, eu vou consumir isso aqui, Paraná, é bom. Existem pessoas, por exemplo, que têm gastrite, que tem uma restrição a frutas cítricas, a café e várias outras coisinhas. Então, usar isso como um parâmetro, eu vou pegar essa laranja, vou tomar de outra forma assim, assim, vai repercutir positivamente na minha voz. Eu não recomendaria, enquanto profissional da fala, não recomendaria. É interessante que a gente fique atentos a como o meu organismo responde a determinadas substâncias, a determinadas coisas que eu consuma, que eu coma, que eu beba. Mas focando nessa pergunta com a laranja, eu particularmente não recomendaria, justamente por ser existe um grau de acidez muito grande, é uma fruta cítrica, então automaticamente eu não me permitiria essa proeza, não. Tá. E agora vamos falar um pouco assim desses tempos. A gente teve uma parada na pandemia, né? Que desarticulou muita gente, que desarticulou, inclusive, o pessoal de arte, né? Das produções artísticas, da produção cultural, ficou bem desarticulado nesse período. E também a gente teve um movimento, acho que uns anos acho que de fechamento mesmo para as artes, né? Que a gente viu que a arte ficou meio desamparada. Você sentiu que já está uma melhora? A gente está num caminho de retomada agora, que as coisas estão chegando para o eixo? Você sente que está havendo um novo reencaminhamento? Como é que você vê isso? Você diria que as coisas estão voltando? Eu acho que está existindo uma movimentação diferente, sim, mas uma diferença positiva. Eu vejo que algumas situações começam a se redesenhar, a se reestruturar. A pandemia realmente causou muitas estagnações para vários profissionais. Né? Nós não fomos os únicos afetados, não. Mas o novo cenário começa a se redesenhar, né? O novo cenário começa a se redesenhar. Algumas leis de incentivo, algumas, vamos dizer assim, algumas movimentações discretas, mas não deixam de ser movimentações. E eu costumo ser sempre muito esperançosa. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acredito que faz toda a diferença, sim. Que a gente está tendo uma abertura maior e que, né, um resgate da importância da arte, né? Porque eu achei que a gente ficou aí um tempo. Um tempinho na geladeira, não foi? Ficamos à deriva. Acho que esse momento agora é um pouco semelhante a um resgate. É como se fosse assim, vamos tentar reedificar essa construção aqui, vamos dar novo sentido. Eu vejo esse momento como esse processo muito mais de resgate mesmo. Até porque, no final das contas, isso é a minha experiência comigo, né? Que eu sou apaixonada por arte. Mas, para mim, quando não tem mais nada, fica a arte. O que me salva é a arte, né?
Então, sim, quando é. nada mais me responde, né, a ciência não me responde, é, o senso comum, sei lá, Hum, crenças não me respondem, as ações não me respondem, o que fica é o ah, refúgio da arte mesmo. Da arte ah, e da espiritualidade, que eu acho que andam muito juntas, né? sim, Porque o que a gente sente através da arte é algo que é muito da ordem do espiritual, na minha percepção, né? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de sim, de uma roda ampla, qualidade sim, espiritual, né? Eu acho que sim, sim, sim. anda muito junto. A música, inclusive, é uma das que traz mais isso. Sim, acaba fazendo uma uma amarração, né? Acaba interligando esses pontos, entende? O fio condutor, a música acaba sendo esse fio condutor que acaba se permitindo passar por todos esses caminhos e acaba tornando todos eles únicos. Reúne todos, viram um só. É verdade. Enxergo dessa forma, É verdade. essa reunião, essa reunião. Alba, Oi. só completando, estou falando e pensando na questão da pergunta do suco de laranja. Uma sugestão, água, sabe? Muitas Água. Ele vezes. substitui E o suco de laranja por hidratação com água. hidratação, exatamente. A gente abre muito mão e não costuma beber água da forma que deve beber, entende? Mas hidratar-se com água, temperatura mais próximo do natural, ou então só aquela temperatura mais quebradinha, assim, para não ficar tão próximo de um chá, vamos dizer, a temperatura em ambiente, mas ela fresquinha, refrigerada, abusar, sabe? Pode consumir. Tá. Agora a gente já vai começar a fechar o nosso encontro hoje, mas eu Uhum. queria. O pedido da música, eu sempre peço para quem eu Uhum. convido que me diga como é que quer, né, ser apresentado, qual é a música que quer trazer, e aí você me pediu aquela música linda, que é uma música que eu gosto muito, que Sim. é Agradecer e Abraçar. Uhum. Você Sim, poderia sim. falar um pouco dessa escolha? Como é que, qual o sentido para você? Assim, se você quiser, para a gente ir fechando e trazendo também a sua É. mensagem para as mulheres, para as pessoas, de como que elas possam se encontrar com a musicalidade delas de uma forma a Uhum. trazer mais plenitude. Isso. Claro, sem dúvida que eu vou falar o porquê que eu escolhi essa música. Imagina só você vir fazer de rogada e não falar. Veja só. Trabalho com música, mas não posso falar por quê, não. Lógico que posso. Existem Linda. vários fatores. Né? Essa música é maravilhosa, linda. Eu amo de paixão Maria Bethânia, que assim é uma mega outra cantora, nossa, fantástica, sem adjetivos, como eu costumo dizer. Para ela, sem adjetivos, não existe adjetivo que chegue perto do talento dela. E assim, por trás disso tudo, a letra dessa música, a composição de Jerônimo, eu gosto muito, e principalmente respeito à história dele, né? A história que essa música traz, né? Que foi no momento de dificuldade deles dois, tentando a vida musicalmente no Rio de Janeiro, e que estavam passando por uma dificuldade financeira, e estavam naquela de horror, e agora, e agora, e agora, e de repente do nada apareceu um trabalho, uma coisa inusitada para eles fazerem, a grana foi muito bacana, e a primeira providência dele foi comprar um buquê de flores e entregar ao mar. Isso eu conto, Aobá? eu sou, né? Ao mar, Ao mar. ao mar, Ah, ao mar, ao mar. É. entende? Exatamente, foi a providência que ele